Ricardo Lewandowski negou a homologação do acordo de delação premiada do marqueteiro Renato Pereira. Pereira trabalhou nas campanhas políticas do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, todos do PMDB. Ao negar a homologação, Lewandowski determinou também que a PGR faça modificações nas cláusulas do acordo. Ele não concordou com os termos acertados. Alegou, por exemplo, que a PGR não poderia ter negociado por conta própria a pena a ser cumprida, nem autorizado aí o delator a fazer viagens de trabalho. Segundo Lewandowski, esses são temas que devem ser definidos posteriormente pelo juiz do caso. O Andreasa, desde o início da Lava Jato, todos os acordos de delação haviam sido feitos dessa forma, né? Por que Lewandowski tomou uma decisão diferente dessa vez? Nunca pensei que fosse dizer isso, mas estava errado. E o Lewandowski está certo. Sinto muito, eu nunca pensei na minha vida, o rádio faz essas coisas, essa exposição imensa do nosso pensamento, mas eu concordo, nunca pensei nisso. Eu concordo com a decisão do Lewandowski. Vejam o que eu falei agora há pouco, para ver a bagunça na Suprema Corte, porque a decisão dele também compõe isso, apesar de correta. Nós falamos muito aqui sobre uma deliberação no Supremo a respeito da interferência, usar essa palavra, da Justiça, no caso do Supremo, nos acordos firmados pelo Ministério Público. Vocês se lembram dessa decisão? Muito pouca coisa se mudou. A rigor, se chancelou o que havia vindo sendo feito, sei lá o que eu falei agora, mas vocês entenderam, pelo Ministério Público, certo? O Ministério Público tinha prerrogativas e as executava para além do que prevê a Constituição. Isso ficou decidido ali, apesar da controvérsia. O Lewandowski vem agora na condição de relator dessa matéria para negar aquilo que ficou acordado lá atrás. Aí eu volto à minha tese inicial, com razão. O Ministério Público, ele pode fechar um acordo, pode encaminhar um acordo, pode até mesmo escolher não denunciar aquele com quem faz o acordo. Mas dosimetria de pena e perdão de pena, perdão judicial, estabelecimento de multa, isso cabe à Justiça, não é matéria controversa, está na Constituição. É incrível, mas o Lewandowski está certo e essa decisão dele, essa manifestação dele, representa o primeiro freio de arrumação pós-Janot. É por aí mesmo, Vera? Não é exatamente que todas as delações foram feitas desta forma até então. Elas têm acordos que são móveis de acordo com a negociação entre o Ministério Público e a defesa, né? No caso, por exemplo, do Pedro Correia, eu me lembro que o Teori Zavascki também mandou voltar, porque não concordou com algumas coisas. Não é a primeira vez que um ministro ou um juiz devolve um acordo para que ele sofra ajustes. Não é que ele rejeitou e que não vai valer a delação do Renato Pereira. Ele pediu para fazer ajustes. Essa questão sobre a quem cabe definir os benefícios, as penas, ela foi longamente tratada no plenário do Supremo quando da delação da JF. Ficou mais ou menos consignado que o Ministério Público tem a prerrogativa de negociar os termos e eles são homologados pelo juízo. Então, nisso, o Lewandowski está sendo um pouco mais realista do que foi decidido daquela vez, um pouco mais rigoroso. Eu acho que isso vai voltar a ser tema de discussão do Supremo, porque quando eles trataram do assunto ainda não tinha sido divulgada a lambança que foi o acordo da JF. Foi pré-descoberta dos bastidores da delação da JF. Então eu acho que ele já está sendo um pouco mais duro em virtude daquilo que a gente viu. Se isso está de acordo ou em desacordo com o que diz a lei das delações, eu acho que cabe uma nova rodada de discussões do plenário. Mas ele está sendo mais rigoroso. Espera só um minutinho, André. Claro. Mesmo porque ele tem informado com este grupo que tem sido mais duro e que tem sido mais restritivo ao tratar de delações, ao tratar de habeas corpus, ao tratar de prisões preventivas. Ele tem informado nesse aspecto com o pessoal da segunda turma, que é o Toffoli e o Gilmar Mendes. E eventualmente o Celso de Mello tem composto essa maioria também. Diga, Andreasa. Não, só para, Madu, me dá licença.
Se, claro, vamos chamar assim, o rigor do Ricardo Lewandowski nessa matéria tivesse ocorrido com o Fachin por ocasião da delação dos Batista, a delação dos açougueiros, aquele desastre, não teria acontecido o que aconteceu. Não teríamos chegado aonde chegamos. Essa que é a verdade. Isso para exemplificar, né, para dar materialidade ao que eu estou dizendo. A decisão do Ricardo Lewandowski ela não, tem toda razão, ela não significa o fim da delação do Renato Pereira. Ela pede para que se coloque o pé no chão, para que se esclareça algumas bases, para que se tenha alguma margem no futuro para que a justiça possa atuar. O Ministério Público não tem essa independência toda, não é bom que tenha essa autonomia. Quando teve, sob Janot, deu na delação dos Batista. Vai, Madu. O problema de trabalhar com a Vera e o Carlos Andreasa é que às vezes eu me sinto um jumento contemplando duas catedrais. Que poderia eu acrescentar a esses dois comentários? Eu que sou uma verdadeira cavalgadora em termos jurídicos, mesmo porque, né, meditando, hoje eu estou muito meditabundo, mas as leis no Brasil são incríveis, né? Porque elas são de tal complexidade, com tantos meandros, tantas sutilezas, propositalmente, é claro, para que parvos como eu, como 99,9% dos brasileiros, não entendam patavina do que está acontecendo, fiquem à margem, o que dá, evidentemente, pretexto, né, propósito e chance para que as pessoas escapem da lei, né? O que me preocupa é esse pequeno detalhe aí dessa troika formada por Lewandowski, por Gilmar Mendes e Toffoli, que eu tenho certeza, isso eu posso afiançar, garantir que esses três não fazem nada que seja em favor do futuro do nosso país. Isso eu posso garantir a vocês.